O presidente Lula tentou se defender das críticas que recebeu em razão à sua viagem à Rússia, país do ditador Vladimir Putin. Na última sexta-feira, dia 9, o petista acompanhou o desfile militar do Dia da Vitória, que marca a data que os soviéticos venceram os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Durante coletiva em Moscou, no fim de semana, Lula disse que, se tudo for exploração política, você não pode fazer nada. A Europa deveria estar festejando o dia de ontem. Porque quem estava em guerra era a Europa. A França deveria estar festejando. A Alemanha deveria estar festejando o dia de ontem, porque graças ao que aconteceu em 1945, o nazismo que estava tomando conta da Alemanha foi derrotado. Então a Europa inteira deveria estar fazendo festa ontem. O dia da vitória contra o nazismo. Ou seja, eu não vejo qual é a crítica que se possa fazer, sabe, de um país que perdeu 26 milhões de jovens. Fazer a comemoração que foi feita. Eu não vejo porque, sabe, eu acho que o Brasil fez. E acho que a Itália vai fazer. Eu acho que é importante fazer, olha, exploração política. Se tudo for exploração política, você não pode fazer nada. A posição do Brasil, ela é muito, mas muito, muito sólida. Ou seja, independente de eu ter vindo aqui, independente de eu ir à China, independente de eu ir à Argentina, independente de eu ir a qualquer país, a nossa posição continua a mesma com aquilo que a gente pensa sobre a guerra da Ucrânia. Nós queremos paz. E discutimos ontem com o presidente Putin que nós queremos paz. E que é importante a paz. É importante a paz para a Rússia, é importante para a Ucrânia, é importante para os Estados Unidos, é importante para a União Europeia, que não vai gastar dinheiro em arma. Eu estou reivindicando, desde que eu fui presidente em 2003, vamos gastar dinheiro para combater a fome. São 733 milhões de pessoas que não têm o que comer todo dia. Entretanto, todos os países vão voltar a gastar dinheiro. Eu não sei se é verdade, mas eu vi na imprensa que a Europa vai gastar 800 bilhões de dólares se armando. Quando deveria estar gastando metade disso para a gente dar comida para quem está com fome. Então eu penso que as pessoas precisam pensar de forma positiva, as pessoas precisam ser menos egoístas do ponto de vista do seu pensamento. Olha, então se o Brasil fizer uma festa no Brasil sobre qualquer coisa, está explorando politicamente. Se eu for num baile de carnaval, está sendo explorado politicamente. É pequenez pensar assim, sinceramente, é pequenez pensar assim. E aí, Duda, qual a sua avaliação sobre essa situação, sobre essa fala do Lula? E antes que você responda, eu peço para colocarem a arte da capa da última edição de Cruzoé, que tem nada menos do que o dia da derrota, sobre a viagem do Lula, Janja e o Celso Amorim, justamente essa celebração do dia da vitória. Mas e aí, o que você achou? Bom, primeiro propaganda aí da capa da Cruzoé. Aviso a todo mundo que a matéria está aberta para não assinantes, então é uma matéria, afinal, de interesse público, importante que todo mundo leia, então é só acessar lá no site da Cruzoé. Em relação à fala do Lula, ele diz ali que, como assim, né, exploração política? O próprio Lula, lá em Moscou, disse que havia um interesse político na viagem dele. Então, não faz sentido ele criticar as pessoas por estarem falando que tem aí uma exploração política. A política foi um dos motivos do Lula viajar para Moscou. Eu já apontei aqui também que não tem grandes interesses econômicos, comerciais, culturais, educacionais nessa viagem aí. O Brasil já importa fertilizante, já importa diesel da Rússia, e tudo acontece normalmente. Ir até lá foi um gesto político. Então, o Lula não pode agora reclamar dos críticos que estão apontando que ele faz um uso político dessa história. E aí tem essa fala dele é uma sequência de erros grotescos de história, né? Ele querer que a Alemanha comemore o fim da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha foi derrotada na Segunda Guerra Mundial. O nazismo comandou a Alemanha por muito tempo com o apoio da população. Então, não faz nenhum sentido ele achar que a Alemanha vai comemorar isso. A Itália tampouco. A Itália estava com Benito Mussolini, fascista.
aliada do Hitler nazista na Alemanha, né? Os países integravam o eixo que foi derrotado. Então, a Itália tampouco vai comemorar. Os países aliados comemoraram no dia 8 de maio, então, um dia antes. E essa história aí de gastar em arma, ele fala, não tem, eu publiquei esse artigo na Cruzoé, então também convido o pessoal para ler. Agora, ele também fala também dessa história de não é para gastar em arma, tem que gastar em comida. Se a Europa parar de gastar em arma e for gastar em comida, o que vai acontecer? O Putin vai invadir a Europa inteira, vai chegar até em Portugal. Então a Europa sabe que precisa se defender, aprendeu isso claramente na invasão da Ucrânia. Se a Europa não se defender, vai ser uma ditadura de cabo a rabo ali. O Putin vai mandar míssil hipersônico, míssil balístico e drone para cima de todo mundo. Então a Europa quer se defender, quer sobreviver, quer continuar sendo uma democracia e não virar ali um país satélite do Putin. Ricardo Kertzmann. Olha, eu fico impressionado como que os anos vão passando e o presidente Lula ele vai ampliando a sua capacidade de piorar todas as suas falas, os seus pensamentos a respeito de quase tudo. Porque a cada ano que passa, a cada ano que ele envelhece, né, ao invés de melhorar, a história diz que vinho melhora com o passar dos anos, intelectualmente falando, ele piora muito. Porque ele deturpa fatos, ele inverte a lógica. O artigo, essa imagem que acabou de ser colocada na tela, do artigo brilhante, esse que o Duda escreveu, né, essa imagem retrata tudo. Porque o Lula faz picadinho da história, ele faz picadinho de fatos históricos para poder tentar convencer as pessoas de que de alguma forma ele tem razão. Como que ele pode dizer que é errado, né? Ele pode dizer que estamos exploração política da visita dele à Rússia, sendo que é uma coisa grotesca sob o aspecto moral, sob o aspecto de diplomacia, sob o aspecto histórico. 27 ditadores, dos 29 chefes de Estado que estavam lá, 27 são ditadores. Ele se sentou ao lado de Vladimir Putin, um sanguinário, alguém que invade uma nação soberana, que mata milhares, alguém que já promoveu limpeza étnica há tempos na Chechênia, uma pessoa que já mandou bombardear civis na Síria, que persegue, oprime o povo no Cáucaso, uma pessoa que coincidentemente, opositores políticos, jornalistas críticos acabam sofrendo acidentes, acabam morrendo envenenados, caem de varandas. Então ele vai à Rússia, uma nação invasora, senta-se ao lado desse tipo de gente e quer que não seja criticado. E ele diz que as críticas são exploração política. O que ele quer? Que a gente bata palma para esse tipo de infâmia? Sinto muito, presidente. Do jornalismo independente, de quem não lambe botas para ditador e ditadura, o senhor vai encontrar isso, é crítica. E tem mais um ponto também, Ricardo, que eu lembrei aqui, ele fala também de que o país, a União Soviética, no caso, perdeu 26 milhões de jovens, né? O Lula também, ele não entende que a União Soviética nessa época era governada pelo Joseph Stalin, né? Que é o ditador mais cruel que teve na União Soviética, e que mandava as pessoas, mandou assim, milhares de jovens para um abatedor humano, né? Foi uma carnificina. A União Soviética, assim como a Rússia hoje, entende que para vencer uma guerra você tem que mandar um monte de jovenzinho, né? De soldado, e vai morrendo gente e vai mandando, né? Não tem qualquer escrúpulo nessa hora, né? Ele parece que não entende essa lógica que funcionou lá na União Soviética. Duda, falando sobre essa questão do Lula, esse adesismo que ele tem crônico com a Rússia, isso a gente sabe que, a gente estima que o PT tem um núcleo duro de eleitores na casa de 20%, 25%. Mas os outros, 25% que votaram no Lula para a última candidatura a presidente dele, eles não se sentem, digamos assim, um pouco afrontados com esse tipo de adesão dele? Resumindo, isso não vai, de alguma forma, repercutir negativamente na popularidade dele, que já estava meio andando de lado?
A política externa petista, comandada por Celso Amorim e pelo Lula, já tem muita rejeição aqui do Brasil, né? Quando o Lula se posicionou, principalmente na guerra contra o Hamas, na faixa de Gaza, teve uma queda de popularidade. Muita gente aqui apontava essa política externa equivocada como uma das razões para rejeitar o governo brasileiro. E a mesma coisa também aconteceu com o Trump agora lá nos Estados Unidos esse ano, né? O Trump, essa aproximação que ele fez com o Putin, teve muito americano que passou a rejeitar o Trump por causa disso. Então, sim, Inácio, eu acho que tem muita gente até gente que votou no Lula, que está em completo desacordo com essa política externa petista. Ricardo, ainda sobre esse tema, existe algum dividendo possível para essa visita do Lula? O que o Brasil pode, em última análise, trazer de positivo? Tirando, já que imagem não tem, existe algum tipo de parceria comercial que é muito importante para o Brasil manter com a Rússia? Inácio, algum tipo de parceria que não existe, eu desconheço. Não existe. E algum tipo de parceria com algum outro país europeu, muito pelo contrário. Com o continente americano, muito pelo contrário. O presidente Lula, ele sempre opera, né, na lógica ideológica. Você disse que esse alinhamento dele com a Rússia, Inácio, o alinhamento histórico do lulopetismo é com várias tiranias mundo afora. Isso realmente é histórico. Eu não me canso de apontar. O Lula, nos primeiros mandatos, ele andava, assim como ele andou dando abraços e sorrisos no Vladimir Putin, ele andava aos abraços e sorrisos com Mahmoud Ahmadinejad do Irã, um facínora. Ele andava a abraços e sorrisos com Muammar al-Gaddafi, da Líbia, outro sanguinário, com Daniel Ortega, com os irmãos Castro, com Hugo Chávez, depois com Maduro. Aonde tem um ditador para chamar de seu, lá está o Lula fazendo afagos. Recentemente ele elogiou o Erdogan também. É da índole dele, é da identificação pessoal dele se aliar a esse tipo de gente. E Duda, aproveitando esse tópico, você escreveu a nota "Putin não aceita menos que a capitulação total da Ucrânia", na Cruzoé, a respeito de uma possível negociação de paz em Istambul. O que é que você destaca nesse campo? Algo avança? Nada avança aí, Inácio. É que hoje se falou muito de negociações de paz diretas entre ucranianos e russos. E eu acho que a chance de avanço aí é nula. Uma porque o Putin está numa posição de força e não está disposto a fazer qualquer negociação. Ainda mais que contou com o apoio do Lula, do Nicolás Maduro, do Xi Jinping, do Miguel Dias-Canel e outros tantos ditadores lá nessa parada militar que teve lá em Moscou. E o Putin está realmente com a máquina de guerra a pleno vapor, com capacidade de produzir mísseis, centenas de mísseis por dia e jogar esses mísseis na Ucrânia. O Zelensky, no sábado, recebeu a visita do presidente da França, Emmanuel Macron, do primeiro-ministro britânico Keir Starmer, do Donald Tusk, da Polônia e do Friedrich Merz, da Alemanha. E aí eles tinham falado de fazer negociações de paz, mas desde que tivesse um cessar-fogo de 30 dias. E falaram que o presidente americano, o Donald Trump, estaria de acordo com esse cessar-fogo como uma pré-condição para ter essas negociações. Mas aí o Putin não está nem aí para isso e falou assim, olha, não vai ter cessar-fogo nenhum e as negociações de paz vão acontecer em Istambul. E o Trump, contrariando o que tinha dito, né, o que tinha essa posição junto com os europeus, falou, o Zelensky tem que aceitar essas negociações mesmo sem cessar-fogo. Então, mostrou que o lado ocidental democrático, que não é o do Lula, está rachado, né? Enquanto que o lado pró-Putin está muito coeso, como a gente viu aí no desfile militar do Dia da Vitória. E outra coisa que o Putin falou vamos negociar lá em Istambul, na Turquia, e a gente vai retomar aquelas negociações de 2022 que estavam acontecendo também na Turquia. O problema é que essas negociações, a proposta da Rússia era a capitulação total da Ucrânia, com a cessão de todos aqueles territórios
que foram conquistados pela Rússia, rasgando completamente a Carta da ONU. Então, o que o Putin quer é a capitulação total da Ucrânia, e não tem nada aí de negociação, de cessar-fogo. O Lula, quando vai para lá, ele só está apoiando a guerra e não tem nada de negociação de paz nessa história. Ricardo, falando sobre Ucrânia, vira e mexe, o Trump bate na Ucrânia, depois diz que vai conseguir um acordo com a Ucrânia, depois bate de novo com a Ucrânia. A Ucrânia pode esperar alguma coisa concreta do Trump numa negociação com Putin, ou o Trump está pró-Putin nessa? Primeiro que absolutamente nada. A Ucrânia não pode esperar absolutamente nada vinda do presidente americano, porque se ele gozava de alguma credibilidade no início, tão logo houve aquele encontro desastroso na Casa Branca, em que ele e o seu vice, o J.D. Vance, fizeram troça do presidente ucraniano, aquilo ali já foi por água abaixo, já não poderia se esperar mais nada. E depois, quando o Trump, com aquele jeito bravateiro dele, por mais de uma vez disse que ele iria acabar com a guerra em 2 dias, bastava um telefonema para o Putin, e absolutamente nada disso ocorreu, ele perdeu, inclusive, a credibilidade para poder dizer alguma coisa ou ditar alguma coisa nesse possível cessar-fogo. Até porque, para poder ter o cessar-fogo que o Trump quer, que é o mesmo que o Lula quer, que é o mesmo que o Vladimir Putin quer, o que eles querem é que um lado apenas, que é a Ucrânia, baixe as armas e deixe o Putin, que deixe a Rússia, tomar conta do seu território. Isso, obviamente, não vai acontecer.